Vamos lá, acho que estamos preparados para começar. Aguardando apenas aqui a entrada do Oswaldo. Opa, na hora. Maravilha. Oswaldo, acho que você está com o microfone no mudo. E Perfeito. agora estou ouvindo. tá bom. Maravilha. Então, acho que podemos começar oficialmente. Bom, pessoal, muito boa noite. Está começando aqui mais uma palestra aqui da nossa agenda oficial de conteúdo da nossa Feira Online de Intercâmbio e Estudos no Exterior 2020. E hoje muito obrigado pela presença de todos, em nome aqui da nossa organização. E hoje a gente tem uma apresentação muito legal. Tenho aqui com a gente o Oswaldo. O Oswaldo ele é representante da Georgian College no Canadá e ele vai fazer uma apresentação para vocês hoje falando sobre estudo e trabalho no Canadá e principalmente por que escolher um college para estudar no exterior. Bom, eu que tenho bastante contato com o Oswaldo no nosso dia a dia, eu conheço muitas oportunidades que os colleges no Canadá oferecem, não só e principalmente a Georgian, né, pelo que a gente tem conversado aí em diversos cursos na parte de hospitality, para quem trabalha com TI, para quem trabalha com diversas partes aí de engenharia. O Canadá, né, é cheio de oportunidades para quem está pensando em estudar no exterior, para quem está pensando em alguns planos também mais para o futuro. Eu acho que hoje o Oswaldo vai trazer muita informação bacana para vocês. Então, eu vou deixar primeiro que ele se apresente, né? Estou falando muito, para que depois a gente comece a nossa apresentação. Muito boa noite, Oswaldo. Como é que você está por aí? Oi, Fernando, boa noite. Eu estou bem, e você? Espero que esteja tudo bem contigo, todo o Maravilha. pessoal da Spiebel, e estou muito contente de estar aqui com vocês hoje, viu? Maravilha, obrigadão. Eu que agradeço por você estar trazendo essa apresentação. Então, me fala um pouquinho do que você vai trazer para o pessoal hoje, para que depois a gente possa começar. Tá, eu vou explicar. Eu acho que é uma dúvida muito recorrente essa dúvida de gente que não sabe exatamente o que é um college no Canadá e o que é uma universidade, tá? Então eu acho que é legal a gente esclarecer isso e pontuar exatamente quais são as vantagens de estudar num college e as vantagens de estudar numa universidade. Nenhuma briga uma com a outra, tá? São duas coisas diferentes, somos todos colegas, tá Sim, sim. bem? E Então é eu queria. interessante, realmente, porque É, pode confundir um pouco, né, a cabeça do sim. pessoal, ou até achar que é a mesma coisa. Não, não, não é não. Existem algumas diferenças de foco, na realidade, né? O college foca uma coisa e a universidade vê o aluno de outra forma, entende? E então é isso, seria legal falar sobre isso e outras coisas que são muito interessantes. Eu acho que eu vou fazer uma apresentação, escolhi bem o que o aluno. Bom, eu estou há 30 anos nessa área, né, Fernando? Então eu sei quais são as dúvidas que os alunos têm. Maravilha, Então, eu vou maravilha. tentar esclarecer e depois vou ficar à disposição de todos para esclarecer eventuais dúvidas, tá bem? Perfeito. Bom, eu vou pedir para o Oswaldo, então, começar a apresentação dele, para ele compartilhar a tela à vontade. E lembrando a todos que essa é uma apresentação aberta a perguntas que a gente vai estar respondendo aqui ao vivo, né? O Oswaldo vai estar, eu vou estar falando com ele também junto, passando o que vocês estiverem perguntando aqui nos comentários no Facebook. Então, enviem nos comentários as suas dúvidas. A qualquer momento, a gente vai estar respondendo a vocês. E se vocês também quiserem marcar um papo depois para saber mais sobre a Georgian, quiser falar com o Oswaldo, quiser falar com todo o time aqui da organização da curadoria da nossa FIA Online 2020, também deixem seus contatos que a gente marca um horário com vocês, ok? Oswaldo, tá na tua mão, manda bala Tá e boa legal, apresentação. tá legal. Tá certo. Vamos ver assim, vamos começar por aqui. Dá dando para ver bem? Tá entrando aqui, perfeito. Aqui já entrou já. Aqui, se você quiser só Ótimo. depois colocar em full screen, mas eu já estou vendo sua tela. Eu ponho em full screen, é isso? Isso, só você ir no visualizar aí no seu canto esquerdo superior. E aí tem o modo tela cheia. Prontinho. Bom, vou deixar Beleza. por aqui com você. Tá, obrigado, viu, Fernando? Então, Imagina. pessoal, é o seguinte: a Georgian College. A Georgian College é muito importante vocês saberem que é um college público, tá?
por que que ele é público e por que que ele é muito importante saber disso, eu vou explicar no decorrer do programa, tá? Da apresentação. Então, veja, nós temos, estamos localizados em Ontário, muito próximo a Toronto, e a Georgian College compõe-se de um complexo de 7 campi em diferentes localidades, todas próximas uma da outra na região de Ontário. Nós somos um college de porte médio. Temos atualmente cerca de 13 mil alunos, só que o campus principal, que fica na cidade de Barrie, e é onde entregamos os principais programas de interesse de brasileiros, fica na cidade de Barrie, que é uma cidade de 150 mil habitantes, e nós acomodamos cerca de 8 a 8.500 alunos nessa unidade. O restante, tipo 4 mil alunos, 4,5 mais ou menos, são distribuídos em 6 campi diferentes, todos na mesma região, tá? Mas Barrie é o principal campus, e nós ministramos aqui mais de 120 programas diferentes, e esses programas todos têm empregabilidade na região, tá bem? Eu vou voltar a falar isso também daqui um pouco. Nós acomodamos aqui no campus principal cerca de 8.000 a 8.500 alunos, e desses 13 mil, cerca de 1.200 a 1.300 são alunos internacionais, tá bem? Valdo? Então, oi. Desculpa, só para confirmar, conferir, você está no primeiro slide, né? Só para saber se não travou a tela aqui. Primeiro, estou no primeiro. Ah, Tá ok, bem? então perfeito. Desculpa interromper. Estou dando uma geralzona só no. Maravilha, obrigado. Aqui nós temos 7 campi em Ontário. Então, o campus principal é em Barrie, Toronto fica a 70 quilômetros de Barrie, e os outros campos são Owen Sound, Collingwood, Midland, Muskoka, Bracebridge, Origia e Orangeville. Tá bem? Todos na mesma região, mas o mais próximo de Toronto e o campus principal é em Barrie, a cidade de 150 mil habitantes. Olha, é uma cidade linda. Barrie, essa região, basicamente, é conhecida como o Playground de Ontário, porque tem muitas estações de esquis na região, tem muitos campos de golfe. A cidade de Barrie é uma cidade litorânea, aqui é um lago, não é mar, tá? E no verão é uma alegria aqui, é muito agitado, esportes aquáticos e muitas atividades, muitas feiras, exposições. É uma cidade muito, muito legal. E Barrie, há 3 anos atrás, era tido como a cidade mais segura do Canadá. E hoje é a segunda mais segura, tá bem? O que não é nada mal, né? É uma cidade super tranquila, o custo de vida muito mais barato do que Toronto, e realmente vale a pena investir nessa cidade. Um ambiente muito mais propício para os estudos do que Toronto, por exemplo. Aqui, então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é um college e o que é uma universidade. Então, veja, o college, ele prepara o aluno para o mercado de trabalho, tá bem? Ele forma técnicos, tecnólogos, e uma universidade vê o aluno de uma forma, assim, mais acadêmica, para seguir uma carreira mais acadêmica, tá? Então, por exemplo, as empresas de uma determinada região, se estão em carência de mão de obra, eles solicitam para o college mais próximo, o college da região, que faça um programa que possa trazer mais funcionários para aquela empresa ou para aquela região. Isso é de âmbito de um college. Então, o college, o que vai fazer? Vai dar muita experiência teórica e muita experiência prática para o aluno, porque ela prepara o aluno para o mercado de trabalho. A universidade tem um foco mais acadêmico. Ele vê o aluno como um acadêmico,
como um doutorado, como um mestrado, e certas matérias são só de âmbito da universidade, como medicina, como física, como química, psicologia, psiquiatria e engenharia, enfim, direito, tudo de âmbito de universidade. O college tem mais autonomia. Então, por exemplo, ele prepara o aluno para TI, para negócios, para hospitalidade, para engenharia e arquitetura também, mas mais como técnicos, e áreas da saúde, como técnica de enfermagem, enfim. E nós temos programas de 2, 3 e 4 anos. Num college, geralmente, pelo menos na Georgia, uma sala de aula tem de 20 a 40 alunos. Uma universidade tem de 200 a 400 alunos. Então, é muito mais tranquilo estudar no college. E a Georgia, e geralmente no college, ele associa, os colleges têm acordo com empresas para que essas empresas proporcionem estágios para os alunos. A maioria das vezes são estágios remunerados, não necessariamente, mas a maioria das vezes, tá? E a esse respeito, eu gostaria de dizer que a Georgia, que foi fundada em 67, tem 52 anos de experiência em excelência acadêmica, ela foi a primeira faculdade a oferecer programas de co-op em Ontário. Co-op, para quem não sabe, são estágios remunerados. Então, por exemplo, co-op vem da palavra Cooperative Education, ou seja, parcerias entre o college e empresas com o objetivo de proporcionar ao aluno experiência prática. E a Georgian foi a primeira a oferecer esse tipo de programa. E, em consequência disso, olha que campus bonito que a Georgian tem. E os prédios são muito bonitos. Aqui no campus de Barrie tem vários prédios, estão todos eles super modernos. E hoje a Georgia, embora seja um college de porte médio, é a maior faculdade co-op no Canadá. 70%, mais de 70% dos nossos programas oferecem programas de estágios. A grande maioria de estágios remunerados, tá? Alguns não são remunerados, porque o objetivo é trazer experiência prática para o aluno. Mas a grande maioria dos programas que oferecem co-op na Georgia são remunerados. O que significa isso? Significa que, além do aluno adquirir experiência prática naquela área de estudos dele, ele vai ganhar cerca de 7 a 9 mil dólares por esse trabalho, que é aproximadamente entre 550 e 580 horas de experiência prática. Isso o aluno consegue entre 7 a 9 mil dólares, que dá muito bem para o aluno pagar um estágio, um semestre seguinte, ou, no mínimo, ajuda muito, muito mesmo ao aluno, a estadia do aluno lá no Canadá. Osvaldo, olha isso. Oi. Vou deixar uma pergunta. Você disse que o estudante ele ganha de 9 a De 9 7 a 9. dólares. Isso. Em quanto tempo, mais ou menos? O aluno, geralmente, é um semestre acadêmico, são 4 meses. O aluno tem que fazer cerca de 550 a 580 horas, depende do curso que ele está fazendo, tá? Perfeito. E Para fora que isso também, uma outra pergunta, o estudante ele pode inclusive também trabalhar outras horas, né? Ele tem a oportunidade de trabalhar 20 horas por semana estando em qualquer co-op, certo? Certo. Então, já que você tocou nesse assunto, Fernando, eu vou voltar um pouco. Quando eu disse que era muito importante os alunos procurarem uma instituição pública para estudar, eu vou explicar agora o porquê. Por exemplo, o Canadá tem um dos melhores sistemas educacionais do mundo, tá? E não tem nada a ver com, sabe, se é público ou privado, a educação é sempre state of the art, como é que dizemos, né? Sempre de alta qualidade. Então, veja bem, tanto o aluno, quando vai estudar no Canadá em curso de nível superior, um curso acadêmico de nível superior,
ele, tanto indo para uma instituição pública quanto uma instituição particular, ele vai poder trabalhar 20 horas por semana. Qual o objetivo desse trabalho? É de ganhar um dinheirinho para o dia a dia, para a subsistência, tá? Não tem nada a ver com experiência de trabalho, tá bem? Como a experiência que eu digo na área que o aluno está estudando. Tanto as instituições públicas como as particulares, elas também oferecem co-op, que é esse estágio remunerado, tá bem? A diferença entre os dois termina aí. Qual que é a vantagem de estudar numa pública? A vantagem é que se o aluno ou aluna for com o marido ou a esposa, o partner, vamos dizer assim, o companheiro ou a companheira do aluno, ele vai ter permissão de trabalho para trabalhar full time, 40 horas por semana. Qual o objetivo? O Canadá entende que se um aluno estuda, embora ele possa trabalhar 20 horas por semana, mas o outro tem que trabalhar para sustentar a família, entendeu? Se o aluno vai com um filho ou filha de 5 anos, de idade escolar, a partir de 5 anos, a criança ela tem escola gratuita até completar o colegial, tá bem? Isso é prerrogativa de escola pública somente. E o que é muito importante também é que, após um curso de 2 anos, que o aluno faz numa instituição pública, ele ganha uma permissão de trabalho por até 3 anos para trabalhar no Canadá full-time, 40 horas por semana, na área que ele quiser. É um open permit. Geralmente o aluno, logicamente, que vai na área que ele estudou, né? Sem dúvida. E depois de 3 anos, com mais 2 anos de estudo que o aluno teve, 5 anos no Canadá, se ele quiser emigrar, ele está com os 2 pés dentro já, tá? Embora quem faz um curso de 2 anos, depois de 1 ano que ele está nessa permissão de trabalho, essa permissão de trabalho que os alunos têm após o término do programa, chama-se Postgraduate Work Permit, que a gente chama de PGWP, PGWP. É assim que a gente vamos falar daqui para frente, tá bem? Depois de 1 ano que ele está trabalhando no Canadá dentro desse sistema de PGWP, ele já pode solicitar residência permanente. E aí, nesse caso, se ele quiser continuar o curso, por exemplo, se ele é técnico, ele depois quer um bacharelado e seguir para o mestrado, ele pode se inscrever numa universidade para completar o bacharelado e ele paga como um canadense. Em vez de ele pagar 16, 18 mil dólares, ele vai pagar 4 ou 5 mil dólares somente. Então, essas são as vantagens de se estudar num college público, tá bem? Tá claro, Fernando? Opa, tá claro sim. Obrigado. Ótimo, então. Então, veja bem, a Georgian, aqui está dizendo, 70% dos programas oferecem estágios remunerados, tá? Nós temos programa de 2 anos. Então, veja bem, um exemplo. O aluno faz 2 semestres, ou seja, 1 ano, e vai para um trabalho de co-op. Depois faz o 3º semestre e vai para o outro co-op. E termina o 4º semestre. Tá? Às vezes não é exatamente dessa forma. Às vezes o programa do aluno só tem um co-op, tá bem? E depende se o aluno entra em setembro, se entra em janeiro, aí vai variar no momento que ele vai ter o estágio remunerado. E nós temos também os programas de pós-graduação em nível de especialização, tá? São programas de 1 ano somente de especialização. Nós temos um único programa de 2 anos de especialização, de pós-graduação em nível de especialização, que é o Global Business Management, que é super concorrido, super legal, e o aluno tem direito depois a 3 anos de trabalho após o término do programa. Para esclarecer, vamos adiantar isso, se o aluno faz um programa de 1 ano no Canadá, numa instituição pública, ele vai ter, sim, autorização para trabalhar após o término do programa, mas vai ser de 1 ano somente. E se ele quer emigrar, esse 1 ano de trabalho depois
do curso não é suficiente para ele solicitar a imigração, tá ok? Podemos voltar depois nesse assunto, tá? Vamos para a próxima tela. Então, veja bem, muitos alunos, eles ficam ansiosos para saber, pô, mas tem estágios, como é que a gente faz? Nós vamos procurar, temos que ir em agência de emprego, procurar online, como que funciona isso? Então, veja bem, a Georgian tem um acordo com mais de 7.500 empregadores. Alguns desses empregadores são empresas pequenas, médias e grandes porte, tá? Por exemplo, a Nokia, a Siemens, Air Canada, a Toyota, a Canada Wonderland, que é o parque de diversões lá, a Porsche, a Yamaha, Honda, BlackBerry, enfim, a cidade de Barrie, a prefeitura, são todas empresas que são parceiras da Georgia, tá bem? Então, o que acontece? Todos os semestres, a Georgia convida muitas dessas empresas para um workshop lá no campus, todos os semestres. Então, nesse dia, os alunos vão fazer um networking com essas empresas, para conhecer as pessoas, as empresas, distribuir cartões, trocar informações. O aluno tem que saber se aquela empresa tem o estágio que ele precisa para satisfazer a necessidade do curso dele. A empresa vai querer saber se o aluno também vai satisfazer a necessidade dela. Então, essa troca de informações é super importante, é promovida pela Georgia no campus todos os semestres, tá? Isso, no primeiro semestre, o aluno já tem esse contato com essas empresas, no segundo semestre também terá. Mas no segundo semestre do aluno, a função básica é procurar o trabalho, entrevistas para fazer com essas empresas, tá? Eu quero acrescentar que, por exemplo, não é só esse workshop. Os alunos têm os supervisores, os mentores de co-ops. Durante o primeiro e segundo semestre, eles têm aulas de co-op, fora as aulas de matérias acadêmicas, lógico. Eles têm também aulas de co-op, onde eles vão conhecer como é a filosofia das corporações canadenses, como é a filosofia, como é a política, como é, enfim, tudo. No primeiro semestre do aluno. No segundo semestre é o que chamamos de job search. Então, os monitores, os supervisores, vão junto com o aluno procurar as empresas para que eles possam fazer entrevista. E os alunos vão fazer entrevista durante o segundo semestre deles, tá? E aí, quando termina o segundo semestre, eles já estão empregados. E vão para... Isso geralmente é feito nas férias. Esse trabalho de co-op é nas férias, tá? O aluno fala, poxa, mas não vou ter férias? Não. Quem tem co-op não tem férias, tá bom? Porque a Georgia está preocupada não é com as férias do aluno, e sim com a experiência que o aluno vai conseguir ter durante esse período, tá? Então, o aluno vai trabalhar durante as férias, 40 horas por semana, ganhar o dinheirinho, aí depois terminou o co-op, ele volta para o terceiro e quarto semestre, às vezes para mais um co-op, tá bem? Vou seguir em frente. Olha, vamos falar sobre as instalações. Veja só, a Georgia tem uma academia que eu desconheço aqui em São Paulo, tá bem? É enorme. Imagina, se tem 8.000 alunos no college, lá em Barrie, a academia tem que dar suporte para todo mundo, tá bom? Então é enorme, tem muitos professores, instrutores, melhor dizendo, e tudo funciona, são muito modernos aparelhos, etc. Tá? É muito bacana mesmo. Além disso, tem outros esportes. Esse é um centro esportivo, aqui em volta tem corrida, tá? Para treinamento de pista de corrida. Aqui a gente tem basquete, tem futebol, tem vários vôlei, enfim. Tá? Logicamente que a Georgia tem o seu time e há competições entre colleges, há uma vida intensa, uma vida esportiva muito intensa na Georgia, tá?
auditório, um auditório super moderno, é tudo muito moderno lá. Aliás, são 3 teatros com performances regulares e aberto ao público, tá? Tem galeria de arte, tudo isso dentro da Georgian, workshops, apresentações, tá bem? A Georgian, ela tem muita atividade. Aqui o dormitório. O dormitório com 525 quartos são todos single, fica dentro do campus, super moderno. Cada aluno divide um banheiro com apenas um aluno. Ele tem e uma cozinha para 4 alunos, tá? Então, digamos que seja um apartamento com 4 quartos e 2 banheiros, aonde os banheiros ficam divididos entre os 2 quartos e uma cozinha para 4 pessoas, tá? Com todos os equipamentos, etc. E não tem residência, o aluno tem que cozinhar aí. Nós não temos acomodação duplo, acomodações duplas. Então, se o aluno for com o marido ou a esposa, não poderá se hospedar aqui, tá bem? E essa acomodação é para, no mínimo, um semestre acadêmico, ou seja, 4 semanas, 16 semanas, 4 meses, 16 semanas, tá bem? E temos também outras acomodações residenciais fora do campus, mas assim, a 5 minutos a pé. Então, o aluno nem pode ter a desculpa que chegou tarde na escola, tá bom? Mesmo em dias de neve, tá? E temos outros tipos, tem vários residenciais aí, tem apartamentos para alugar. Veja, é uma vida muito intensa em Barrie, porque Barrie, além de ser uma cidade turística, ela tem 8.000 alunos da Georgia e tem high school, tem vários school districts lá, escolas de high school. Então tem que satisfazer a todo mundo. Então ninguém morre de tédio na cidade de Barrie, tá bom? Olha, aqui dentro do interior, essa foto é antiga, né? Porque essa televisão não existe mais. É, e é sempre uma cama de casal, mas a acomodação é single, tá? E aqui eles falam, tempo máximo de transporte público da acomodação à faculdade é de aproximadamente 25 minutos. Isso se o aluno ficar off-campus. Se for on-campus, é 2 ou 3 minutos a pé, tá bom? Veja, então, olha, nós temos mais de 140 programas. As áreas são Aviation Studies, então, estudos sobre aviação, por isso que nós temos acordo com a Air Canada, Business Studies, Community, Computer, Design and Visual Arts, Engineering Technology, General Studies, Health and Wellness, Hospitality, Tourism and Recreation, School of Liberal Studies, University and Graduate Certificate Studies and English Studies. Por que English Studies? Nós também ministramos cursos de inglês, tá bom? Para quem quer fazer, por exemplo, o curso acadêmico e não tem um certificado de proficiência, que eu vou falar sobre isso agora, nós temos o que chamamos de Pathway, que é um curso de inglês avançado, quer dizer, nós temos para todos os níveis, mas os últimos níveis são bem avançados, onde o aluno vai aprender a linguagem acadêmica, como escrever textos em nível acadêmico, pesquisas em nível acadêmico, tudo em nível acadêmico, tá? E eu já vou falar sobre os testes que nós exigimos, tá bom? Tá, olha, eu convido todos a visitar o nosso site, porque ele tem 1000 coisas. Eu não quis alongar muito com essa apresentação. Mas veja bem, vamos falar sobre admissão. Quais os requisitos? O aluno, para entrar na Georgia, ele tem que ter o quê? Primeiro, ele tem que ter o colegial concluso, já concluído, e exigimos, então, uma cópia do histórico acadêmico e do diploma originais, cópia do original, e uma tradução juramentada desses 2 documentos, do diploma e do histórico acadêmico. Ponto final. Depois, um formulário a ser preenchido, cópia do passaporte
e um certificado de proficiência que vai demonstrar se o aluno está apto a, a, a cumprir essa exigência da Georgia. Então, nós pedimos o quê? Ou o IELTS, que é um certificado britânico, ou o TOEFL e TOEIC, que são certificados americanos, ou o Cambridge, que é britânico, e tem outros que não são tão populares no Brasil. Os mais populares são TOEFL e IELTS. O TOEFL a gente pede para os programas de 2 ou 3 anos, que chamamos de diploma, pedimos 79 de pontuação e para as pós-graduações 89. O IELTS 60 para os programas técnicos e 65 para os programas de pós-graduação. Tá? Esses diplomas têm que ter 2 anos de validade no máximo. Se passou de 2 anos, não podemos aceitar mais. Agora, às vezes, o aluno ele quer fazer o Pathway, aquele programa que é de inglês acadêmico. Ele pode fazer numa escola, nós trabalhamos com várias escolas, escolas de idiomas do Canadá, somos parceiros, que eles ministram o Pathway, e temos o nosso Pathway também na Georgia, tá? O nosso programa se compõe de 8 estágios de 7 semanas cada. Geralmente os alunos vão para a Georgia, fazem o teste, eles pegam o 6º, 7º ou 8º estágio, tá? Então, ele chegando no 8º estágio, tendo 70% de aproveitamento, ele já está apto a ingressar no programa acadêmico, tá bem? Então, o aluno pode estudar numa das escolas parceiras, que são muitas, e que vocês, Spibel, trabalham com várias, ou estudar na própria Georgia. Ok? E só. E depois, assim, os nossos programas variam de preço entre 16 e 18 mil dólares. Alguns pouquíssimos programas custam mais de 20 mil, mas são bem poucos. A grande maioria entre 16 e 18 mil dólares. Há uma taxa de inscrição de 100 dólares apenas. Então, o aluno, quando vai se inscrever, ele apresenta esses documentos e paga 100 dólares de taxa administrativa. Se ele for aprovado, ele vai receber da Georgia, depois de umas 2 semanas, um aviso de que ele foi aprovado e um lembrete de que ele deve pagar de depósito para a garantia da vaga dele 2.500 dólares. E quando eu falo dólar, é sempre canadense, tá? Então, ele vai pagar 100 dólares canadenses e mais 2.500 dólares canadenses, caso ele seja aprovado, para a garantia de vaga. Isso vai ser dado um prazo para ele, tá? Esse prazo é de 21 dias a partir da emissão do documento que diz que ele foi aprovado. Ele pagando isso, os 2.500 dólares, a Georgia vai mandar o que a gente chama de LOA, L-O-A, que é Letter of Acceptance, para que ele tire o visto. Tá? Uma vez que ele tirou o visto, pronto, ele manda a cópia para a Georgia vai liberar uma página, um banner para ele no site, para ele escolher as matérias que ele vai cursar, os horários, o aluno que faz a sua própria agenda, tá? E o restante do pagamento, por exemplo, se ele tem que pagar por semestre 8 mil dólares, ele já teria pago 2.500, o saldo, ou seja, 5.500 dólares, ele pode pagar até 10 dias após o início das aulas. Por que até 10 dias? Porque se ele, nesses primeiros 10 dias, digamos, seja uma carência, ele pode desistir do programa, se ele quiser, e aí ele não paga mais nada, mas ele não recebe o reembolso dos 2.500 dólares. Se ele já tiver pago o primeiro semestre, ele quiser cancelar nesses 10 dias, ele recebe os 5.500 dólares de reembolso, tá? Então, ele tem a garantia. Então, pedimos sempre que o recomendável que o aluno faça os 10 dias de aula, tudo, e durante a estadia, até os 10 dias após o início do curso, ele faça o pagamento.
a qualquer momento que ele quiser, tá? Se ele adorou lá, que sempre adora, ele pode pagar a qualquer momento, tá? Pode pagar com dinheiro, transferência, várias formas de pagamento, tá bem? E é basicamente isso. Eu acho que o mais importante eu falei, Fernando, eu queria só falar sobre a cidade de Barrie, que fica numa região belíssima, custo de vida muito mais baixo do que Toronto, por ser uma região turística chamada de Playground de Ontário. Então, tem muitas estações de esquis, muitos campos de golfe. Então, a cidade tem muito turístico o ano inteiro. Tem muitos hotéis, tem shoppings, tem baladas, tem pubs, tem teatros, galerias de arte. Tem o Salão do Automóvel, que, aliás, é promovido pela Georgian, tá? Porque a Georgia tem um programa único lá, que se chama Automotive Business Management, que é um curso voltado para quem quer trabalhar na área da indústria automobilística. Por isso que nós temos acordo de parceria com a Toyota, com a Chevrolet, com a Ford, com a Porsche, tá? Para essas empresas pegam esses nossos alunos para o estágio remunerado, quem faz o Automotive Business Management, tá? E olha, não falta atividades para todo mundo na cidade de Barrie. E no fim de semana fica 1 hora de Toronto. O aluno quer fazer uma viagenzinha, passar o dia em Toronto ao fim de semana, ele pode ir de trem, que tem trem várias vezes por dia para Toronto, ou ônibus várias vezes por dia, ou aluga um carro e vai. Ele fica mais à vontade, tá? Super simples e é super tranquilo. E vale a pena, porque é uma cidade tranquila para estudar, tem emprego para todo mundo, enfim. O aluno tenho certeza que fica muito bem em Barrie, tá? Eu acho que eu completei agora, o Fernando. Se Opa, eu estou puder ter aqui. a oportunidade de falar sobre aqueles 2 programas de hotelaria que a gente tem, Com certeza. Eu tinha anotado isso aqui, que era uma das coisas que ia rolar para essa conversa após a apresentação. Eu ia puxar justamente esses programas. Então, por favor, se você quiser continuar. Antes disso, se você quiser, por favor, só revisitar uma parte da sua apresentação. A gente tem aqui uma pergunta da Mariela, que ela enviou, perguntando como que funciona a questão do trabalho. Se for direto para o college e chegar 2 meses antes, já pode começar a trabalhar, sendo que possa pegar o SIN number no aeroporto? olha, se o aluno tem todos os documentos prontos, ele sai do Brasil. Quando ele chega lá, eu digo prontos assim, não faltando nenhum documento, tá? Ele chega lá, se ele lá na imigração já ele vai receber na imigração o study permit e o work permit. Ele tendo o work permit na mão, ele já pode trabalhar, tá? O lance é ter o work permit. Agora, o aluno, para isso, precisa ter todos os documentos completos, o teste de proficiência e todo o resto. Tá? Se ele for faltando algum documento, ele não ganha o work permit, ele só ganha o study permit. Nesse caso, ele não pode trabalhar. Tá bom? Show, maravilha. Obrigado pela resposta. Por nada. Então, olha, existe um programa que é muito solicitado lá no Canadá, justamente naquela região que é uma região turística. Nós temos um programa de operações, gestão de operação em hotéis e resorts. O, e esse programa é ministrado em 3 campos. Uma em Barrie, e outra em Collingwood, que é uma cidade de 30 mil habitantes, mas é super turística, é tipo Campos do Jordão, e Muskoka. Muskoka é uma cidade linda também de veraneio, tá? Nós fizemos parceria com 3 hotéis, 2 em Collingwood e uma em Muskoka. Esse de Muskoka é um dos hotéis mais sofisticados do Canadá, que inclusive recebeu os presidentes do G7, quando foi uma reunião do G7 lá, ficaram nesse hotel. E 2 hotéis em Collingwood.
Em Barrie não temos parceria com nenhum hotel. Então, qual é a vantagem? A vantagem é que o aluno sai do Brasil, quem for estudar numa dessas duas cidades, ele aqui no Brasil ele tem uma entrevista com o gerente do hotel em inglês para saber o nível que o aluno tem de inglês, coisa e tal. E, sendo aprovado, ele já chega no Canadá e já tem emprego direto nesses hotéis. Aquele emprego de 20 horas por semana, tá? Esse emprego não significa que ele vai para a área em que ele vai estudar. Ele vai ganhar para trabalhar no hotel e vai se hospedar no hotel também, tá bom? E vai pagar uma mixaria de hospedagem, tá? Oswaldo, Hã? posso até fazer um comentário aqui? Lógico. Acho interessante reforçar que a gente estava falando um certo tempo aqui sobre co-op, né? E que o co-op ele é aquele período durante o curso onde você tem a prática, né, do que você está estudando e que você tem, na grande maioria das vezes, um estágio remunerado. Acho Isso. legal falar que, né, além das questões do co-op e tudo mais, quando você está falando aqui deste programa de estudar, né, e de você estar vivendo nesse hotel, é que você já chega lá com esse emprego de 20 horas por semana Isso. e não faz parte do co-op. Esse é aquele emprego que você pode manter no tempo regular inteiro do seu período que você está cursando lá no Canadá, Isso. correto? Correto, Ah, maravilha, exatamente. obrigado. Só que aí o aluno também, depois, o aluno faz o primeiro semestre, o segundo semestre, na Georgia, dessa cidade, e trabalha as 20 horas por semana e fica hospedado nesses hotéis, tá? A hora que ele, depois que ele faz os dois semestres, ele tem o co-op nesses hotéis. Então aí ele não vai estudar mais, ele vai apenas praticar o que ele aprendeu nas aulas. Aí sim é o trabalho voltado para a área em que ele estudou. Ele vai trabalhar em operações mesmo, tá? Ele vai fazer 550 horas e depois, no terceiro e quarto semestre do curso, ele volta para Georgia e aí ele continua aquele trabalho das 20 horas por semana. Aí, como ele já vai ter 2 semestres de estudos e um co-op, então ele já tem prática na área de operações. Então, eventualmente, ele pode fazer aquelas 20 horas por semana na área de operações, tá? Mas isso não é uma promessa, isso é apenas uma coisa que pode acontecer. Então, o aluno, essas 20 horas por semana, ele vai ter uma ótima noção de tudo que acontece no hotel, vai trabalhar em todas as áreas, então ele vai ter uma super experiência. Agora, em operações mesmo, ele vai ter experiência durante o co-op. E aí vai sair com seus 7, 8 mil dólares para pagar o próximo semestre. Ou curtir, né? Guardar seu dinheirinho para curtir depois. Tá? E depois que, veja bem, se o aluno estudou 2 anos nesse hotel, trabalhou no hotel, estudou 2 anos na Georgia, fez o co-op nesses hotéis. Sabe, ele depois, quando ele recebeu o Postgraduate Work Permit, ele certamente ele vai permanecer no hotel, se ele quiser, ou ele pode alçar outros voos, ir para Toronto, Vancouver, ou aonde ele quiser, que ele vai ter currículo suficiente para trabalhar em qualquer hotel, tá bom? Aliás, sobre isso, eu queria dizer que a Georgia tem maior índice de empregabilidade. 90% dos nossos alunos, eles arranjam emprego na área de estudos nos primeiros 6 meses. A média geral dos colleges de Ontário é 83%. E Show, nós temos 90%. isso é bacana, né, também complementar que, Opa, então, assim, a pessoa chega no Canadá, ela vai começar os estudos dela, ela pode arrumar um emprego em qualquer área para isso. continuar na ajuda desses custos que ela vai ter por estar no Canadá, e em menos de 6 meses, mais de 80% das pessoas já conseguem emprego na área que elas estão estudando. É 90%. Maravilha, melhor aí. Tá? E beleza. Olha, eu acho que eu falei o mais importante. Será que eu fui muito claro ou tem muitas perguntas? Oswaldo, eu acho que tá ótimo como você falou. Eu até anotei algumas coisas aqui que Aham. não só teve perguntas, mas anotei como comentários. Acabou de chegar uma outra pergunta aqui do Eduardo. Olha, Vamos dar Eduardo. uma olhadinha aqui, uma pergunta do Eduardo Louro.
Ah, Referente a conheço. pagamento dos demais semestres. Por exemplo, o segundo semestre, ele está perguntando, eu devo pagá-lo inteiro ou há um planejamento igual ao primeiro semestre? Por exemplo, pago inicialmente os 2.500 dólares canadenses e depois o restante dos 5.500, por exemplo. É. Se o aluno, em cada começo de ano letivo, então começa o ano letivo em setembro, tá? Então, veja bem, às vezes o aluno se matriculou para janeiro. Ele vai pagar os 2.500 dólares, porque ele é um aluno desconhecido, primeira vez, e vai pagar o saldo depois de 10 dias. E o segundo semestre, ele vai começar o segundo semestre dele, vai começar em setembro novamente, tá? O segundo semestre. Aí, como é início de ano letivo, ele provavelmente vai ter que pagar um depósito normalmente e o saldo 10 dias depois. Tá? Agora, para janeiro, o terceiro semestre, já é parte do ano letivo, ele não vai pagar depósito nenhum. Ele vai apenas acertar o segundo semestre no momento que ele quiser, ou esperar os 10 dias para pagar, até 10 dias. O prazo é sempre até 10 dias, tá? Após o início do curso, tá bom? E os 2.500 dólares só se paga quando é o início do ano acadêmico, tá bem? Não importa em qual estágio que o aluno esteja, qual o semestre que ele esteja. Deu para ser claro ou ficou confuso? Sim, sim, não, foi claro. E peço É, desculpa até que eu estava olhando aqui para baixo, estava digitando já, inclusive pro Eduardo que fez a pergunta. Bom, Eduardo, vamos lá. eu já tenho conversado, eu já até prometi um cafezinho para o Eduardo, ele é um cara que ele está muito interessado e ele vai se dar muito bem lá no Canadá, tenho certeza, porque ele tem, Ótimo. já conversei com ele outras vezes. Ah, que bom, que bom. Bom saber que está caminhando a conversa, então. Sim, sem Vamos dúvida. lá. Eu acho bacana falar, né, que eu tinha anotado aqui algumas coisas, né? Você estava falando sobre as N empresas, né, que a Georgian tem parceria junto principalmente na hora do COP. E é bacana falar que a região de Ontário ela é considerada como se fosse o Vale do Silício do Norte, né? Que É, muitas empresas de inovação, de tecnologia estão naquela região sem e que dúvida. tem essa demanda de mão de obra para justamente sustentar esse desenvolvimento, né? E É. aí os colleges como a Georgian, eles estão lá justamente para suprir essa necessidade local com os profissionais que estão em formação lá, né? Sem dúvida. Então, Fernando, foi legal. Eu vou repetir, eu acho que eu falei sobre isso no começo. É muito. Os alunos, lógico, que eles têm inseguranças, né? Como que é uma vida lá? Se vai encontrar emprego na área que ele está estudando, etc. Então, veja bem, eu quero voltar a repetir o seguinte: um college só oferece um programa de estudos quando há oferta de trabalho naquela região, tá? Então, por exemplo, tem colleges, por exemplo, a Georgia tem um programa que se chama Golf Management, gestão de campos de golfe. Só nós temos. Por quê? Porque aquela região é rica em campos de golfe. Então há carência de técnicos lá, de gestores, para trabalhar nessa área. Então, a Associação dos Campos de Golfe lá liga para a Georgia e fala: olha, estão precisando de técnicos nessa área. Então a Georgia vai fazer o programa, lógico que tem que ter aprovação da Secretaria de Educação Provincial, né? Tem que ter, não é feito de toque de caixas, né? Sempre há um super planejamento. Mas o aluno estando lá, estudando e sendo bom aluno, não vai faltar trabalho para ele naquela área, entendeu? E é como eu falei, o curso de Automotive Business só nós temos. Por quê? Porque nós somos, inclusive, lá dentro tem a Canadian Association of Automotive. Então, nós temos que ter esse programa para suprir a oferta a necessidade de técnicos para trabalhar nessa área, tá? De aviação, tudo que nós temos tem ampla oferta de trabalho, tá bem? Ótimo. Eu queria fazer um adendo também aqui pro Eduardo. Eduardo, também há outras opções
para você conversar sobre pagamento, né? Essa é a parte oferecida, né, pela Georgian, e também quando você está conversando com uma agência que faz a sua aplicação, né, que faz a sua matrícula na universidade, existe uma série de artifícios aí que você pode conversar com esse agente, com esse especialista, em questão de pagamento. Por exemplo, há uma nova modalidade hoje aqui no Brasil, que é o financiamento para intercâmbio, onde você pode dividir o seu curso em até 24 vezes, né? Ele é uma modalidade super simples, onde que você precisa, em termos de documentação, por ser um financiamento, nossa, é muito mais simples do que o tradicional que a gente ouve por aí, onde você só precisa comprovar um CPF limpo junto com um comprovador e uma renda que seja 4 vezes o valor da parcela que você vai pagar. E você tem, obviamente, tem uma quantidade de juro, né, envolvida nessas 24 vezes, mas caso a sua questão se você está fazendo uma conta muito louca aí de se você vai conseguir pagar o primeiro semestre e o segundo semestre de uma vez, antes de estar já empregado ganhando em dólar no Canadá, essa pode ser uma opção que você pode conversar aí com a nossa equipe, que é justamente fazer um financiamento e pegar esse primeiro termo, né, esse primeiro semestre, e dividir ele em 24 vezes. Nisso você pode incluir, né, os custos de visto, os custos do seguro-saúde, tudo nesse pacote. Então, depois, se quiser saber mais detalhes, como ele é um assunto mais extenso, a gente pode até conversar. Mais alguma Bom, pergunta? temos aqui mais coisas. Espera aí, deixa eu só abrir o outro. Cadê? Aqui. Desculpa, eu estava com outra janela aberta. Uma coisa muito interessante, né, que você falou sobre Barrie ser a segunda cidade mais segura no Canadá. Eu acho isso até parece até uma brincadeira, né? Porque o Canadá por si só talvez, se não um dos países mais seguros do mundo. Eu lembro que eu estava conversando com algumas pessoas que moram no exterior, assim, né, que nasceram nesses países. Eles acham muito estranho. Eles não conseguem compreender a questão da gente ter que, por exemplo, esconder um celular para andar na rua, coisa do tipo assim, porque eles não têm sequer a malícia, né? Para saber que existe esse tipo de roubo, esse tipo de coisa, que é muito seguro, é outro nível. Quando a gente está falando de college, que você tem, por exemplo, você quer viajar, por exemplo, para fazer intercâmbio ou em família, e aí você está vendo que o seu filho está pensando em segurança, em educação e tudo mais, eu acho que é um pacote completo, né? Como você falou, você pode matricular seus filhos numa escola pública, você tem uma segurança de uma cidade que é a segunda cidade mais segura do Canadá, que é um dos países mais seguros do mundo. Fora a oportunidade de você... Aí você vai até me confirmar esse dado. Depois de você fazer um curso desse, 2 anos, mais 1 ano trabalhando na área após o seu curso, você pode pedir uma residência permanente, ou seja, você pode já construir também o seu futuro aí pensando na sua família ou no seu futuro profissional. Eu acho que é uma oportunidade de mão cheia, né? O Canadá, Ontário e o que a Georgia tem também para oferecer para os alunos. E sabe o que? Sabe, além de toda essa segurança de Barrie, é engraçado porque eles pensam mesmo em segurança. A Georgia tem 700 câmaras lá dentro de segurança. E tem um corpo de segurança lá dentro também. Então, por exemplo, às vezes o aluno, digamos assim, no inverno chega às 4:30 da tarde e está escuro. E o aluno precisa ir até o ponto do ônibus, que tem lá dentro do campus, tem um ponto. Mas ele, digamos, está com dúvida, está com medinho de ir. Ele liga tem um telefone, é tudo com aplicativo lá, para segurança, e fala, olha, eu estou com medo de esperar o ônibus. Vem o carro da segurança, pega o aluno, leva no ponto do ônibus e só larga o aluno quando ele tiver pego o ônibus, tá? É literalmente Então, morar num resort, então. exatamente, é uma segurança total, sabe? Nós temos um departamento que se chama de Mental Health, ou seja, de saúde mental. Sabe, existe, por exemplo, muitos países que a cultura é muito diferente dos ocidentais, países de clima quente. Então, muitos alunos chegam no Canadá e tem um choque cultural e também o clima às vezes não ajuda, né? E às vezes saudades da família, às vezes o aluno não tem uma personalidade tão assim, é mais introvertido, tudo, ele pode ficar com depressão,
pode sentir alguma necessidade. Nós temos o departamento de Mental Health que vai cuidar desse aluno gratuitamente, tá? Então, às vezes, nós temos um departamento que trata da sexualidade do aluno. Se tem alunos que têm problema de sexualidade, ele vai para esse departamento e vai ter um tratamento gratuito. Por quê? Porque nós não queremos alunos, nós queremos alunos sadios física e mentalmente, para que eles possam, concluir com êxito o programa deles. Para nós não interessa alunos atrasados ou alunos com problemas, tá? Então, nós temos todo esse suporte para o aluno. Tem alunos, pra você ter uma ideia, que eles não têm dinheiro para comer, você quer saber? Então, eles se inscrevem num departamento lá que é anônimo e eles recebem uma cesta básica anonimamente, a Georgia nem sabe quem são, e recebem mensalmente uma cesta básica. Por quê? Nós vamos querer alunos com fome? Não dá, né? Então, nós temos todo esse suporte, entendeu, Fernando? Não é uma coisa só educacional, é uma coisa mais humana que nós temos lá, entendeu? Sim, é uma experiência toda, na verdade, né, de vida que E a pessoa está tendo lá por alguns anos. é, E eu acho que isso é muito a característica do Canadá, que ele é um país que ele agrega, né? Até porque ele foi feito por populações estrangeiras, né? A gente tem, acho que eu não consigo nem contar o tamanho, o número de influências culturais diferentes, completamente diferentes, nas quais o Canadá ele foi moldado. Então, isso é legal, a questão de preconceito também, a questão de inclusão, as pessoas muito diferentes do status social que você vê em diversos círculos aqui no Brasil. É realmente um local onde as pessoas estão lá para serem integradas, para elas serem desenvolvidas como seres humanos, como profissionais, justamente pois elas vão estar sendo responsáveis aí pelas próximas gerações do Canadá, né? exatamente, é isso mesmo. Maravilha, maravilha. Oswaldo, eu acho que por hoje, por enquanto, não tem mais nenhuma pergunta. E queria saber se você queria deixar também mais algum comentário, alguma mensagem para o pessoal, para a gente então encerrar essa palestra de hoje. Eu gostaria, a princípio, de agradecer todo mundo que está aí nos assistindo, tá? Você também, Fernando, toda a equipe da Spibo, são super profissionais. E eu me coloco à disposição, eu estou sempre online, ainda mais nessa época de quarentena. Eu rogo de joelho para que mandem coisas para eu fazer. Mande e-mails, mande tudo que puder, que eu vou estar muito contente em responder, tá? Maravilha, maravilha. Eu agradeço demais, Oswaldo, e agradeço também a todo mundo que assistiu aqui. Se vocês têm mais dúvidas, querem conversar com o Oswaldo, querem conversar com uma equipe de especialistas, e também, muito importante pensar nessa hora, uma equipe de visto, né? Porque vamos pensar em college, a gente está falando aqui de um processo bastante detalhado de visto, né? De aplicação, para fazer tudo certinho, para você chegar ali na hora que você aplicar, você ter uma chance praticamente zerada de ter o seu visto recusado. Entre em contato com a gente, pois nós somos uma equipe aqui da organização, com uma equipe própria de visto, né? Não é um processo terceirizado, e que a gente pode fazer uma consulta gratuita para falar o caminho das pedras para vocês fazerem uma aplicação segura para um college como a Georgian, para você poder estudar lá e ser muito feliz. E acho que por hoje é só, correto? Tá, correto. Obrigado, viu, Fernando? Obrigado a todos que nos assistiram, tá? Não, maravilha. Eu que agradeço, então, a você aí, Oswaldo. Então, boa noite a todos. Continue acompanhando aqui a nossa agenda, pois a gente tem até o final de maio, né? Aí a gente está repleto de conteúdo e esse foi um dos principais que a gente tem para falar sobre o Canadá. Então, boa noite a todos. Em nome aqui da organização da FIE Online 2020, Oswaldo, até Tchau, tchau. mais. Um abraço, tchau. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.